Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um A Raiz da Solução Podcast. Aqui nós trazemos dicas e conteúdos práticos todo dia para a gente melhorar a produtividade do agricultor aí de todo o mundo. Meu nome é Leandro Barcelos, eu sou engenheiro agrônomo e somos criadores da Raiz da Solução. E justamente como a gente falou, trazemos conteúdos, trazemos dicas, assuntos para que a gente melhore a produtividade e melhore a lucratividade das nossas fazendas. E hoje, mais uma vez, numa série aqui que a gente está fazendo, trazendo pessoas muito legais, muito importantes na nossa vida, que ajudaram a Raiz da Solução a crescer, e hoje está atrás das nossas mentorias. E vai ser um cara muito especial para a gente, que também tem uma experiência de vida muito importante, não só na parte técnica, mas também na parte pessoal mesmo, porque a gente sabe que ser agricultor não é fácil, ser um vendedor não é fácil, ser um consultor, nada nessa vida é fácil, a gente tem que ter estratégia, tem que ter resiliência. Hoje, nós vamos falar aqui com o meu amigo Jefferson Visozinski, que eu estava tentando até agora, que é tipo lá, nós temos um nosso amigo lá de Santa Catarina, que é o Wojciechowski, que até agora, quando eu sei falar os nomes, Então, gente, já o Jefferson aqui vai se apresentar para vocês, ver de onde é que ele veio, o que ele fazia, tá? Mas eu queria já de antemão que vocês realmente assistissem, escutassem o que a gente vai conversar aqui, porque mais uma vez, dentro desses mentores, o Jefferson hoje é um mentor exclusivo, inclusive vai vir morar aqui para Luiz Eduardo, Jefferson? Sim. Então é uma pessoa que hoje realmente vai estar exclusividade dentro da Raiz da Solução. E isso é um desafio, É um desafio porque eu dou muito valor para isso, porque e Jefferson assim me dá uma responsabilidade, Porque às vezes a gente também, às vezes a chama dá uma apagadinha ali, uma diminuída, e a gente tem que reviver e pensar hoje que a Raiz da Solução ela é muito maior do que tudo e a gente tem que perseverar, Então, Jefferson, eu queria que você, para iniciar aqui com o pessoal, me fala um pouquinho assim, onde é que nasceu, onde é que viveu, Tipo, o que aprontou aí nesses últimos anos aí pra gente, cara, fica à vontade. Mais uma vez, cara, eu queria te agradecer mesmo, de coração, Assim, por você estar aqui hoje. Às vezes passa muita coisa na cabeça da gente nesses momentos, Mas hoje eu estar aqui sentado com vocês que, se eu pensar 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, a gente nunca nem sonhava que ia conhecer, E hoje, de repente, uma vida toda mudando de família para cá, cara. Então eu queria já particularmente, cara, te agradecer a confiança que você teve na Raiz e a vontade que você tem junto com a gente aqui, eu, João Matheus, a Raiz da Solução hoje não é mais eu, é nós, de querer mudar o mundo mesmo, cara. Então, conta pra gente, muito obrigado, conta pra gente quem que é o Jefferson para nós começar a conversa. Eu que quero começar agradecendo, porque da mesma forma que você falou que sente essa responsabilidade, a gente também sente, Afinal de contas, a nossa intenção é essa mesmo, é mudar. A gente não vai conseguir mudar talvez o mundo, mas ao máximo que a gente puder mudar na vida das pessoas, principalmente com prosperidade, nas produtividades, enfim. Então colocar essa camisa aqui é muito bom, mas é pesado, Então a gente não é fácil, não. A gente tem que, como diz o paranaense, tem que ser arrochado, sangue nos olhos. Então, eu me chamo Jefferson Visozinski, eu sou nascido no Paraná, paranaense do Carcanhar Roxo, mas hoje já... De que cidade é, Jefferson? Eu sou nascido em Francisco Beltrão. Ah, legal. Mas aí, com 3 meses de vida, minha mãe mudou para Catanduvas, que é uma cidade menor, próxima a Cascavel, e foi ali que eu me criei. E aí saí de lá com 17 anos, fui para o Mato Grosso do Sul, fiquei na região ali a gente chama de 3 fronteiras, que é Costa Rica, Altaquari e Mineiros ali, que é certo. Goiás, Tipo, pega Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Entendi. Fiquei naquela região ali e ali eu entrei, a minha história começa assim, A minha história com água, A minha mãe enterrou meu umbigo debaixo de uma porteira, Disse que era para mim virar fazendeiro. E eu virei fazendeiro, Porque diz que fazendeiro é o cara que mora na fazenda, então... Então pronto. Automaticamente o sonho dela se realizou,
Mas isso foi bom, eu sou apaixonado, eu amo o agro que eu faço. E aí o meu primeiro contato com fazenda mesmo foi no Mato Grosso do Sul, então, e eu entrei como ajudante, né? Eu ajudava a fazer a limpeza ali da sede, da fazenda, e trabalhava no lavador. O meu primeiro contato, então, com fazendas, né, eu entrei numa fazenda trabalhando como ajudante, né? A gente fala o trabalhador polivalente hoje, né? E aí lá eu fazia a limpeza da fazenda, ajudava a limpar a sede e tal. E também nos... Que idade tu tinha, Gerson? Eu tinha 18 anos. Beleza. Tava gurizão ainda, né? E aí na época, minha curiosidade, assim, o meu maior sonho era que o operador largasse a máquina para mim lavar, porque daí, além de eu fazer a limpeza da sede ali, da fazenda, eu ficava no lavador. Era que o cara largasse a máquina e sumisse. Por quê? Para mim ir lá Pra poder dirigir. forçar nos botões, entender como é que era o funcionamento e tal. E levei até umas broncas do gerente na época, você não é operador, né? Mas enfim, o sonho era tão grande que eles viram isso em mim, né? Que eu tinha essa vontade, e aí colocaram eu para mim lavar as máquinas que colhiam algodão na época, né? À noite. E aí eu conduzia um 1113 e lavava as máquinas à noite. E aí eu dormia até 2 horas da tarde, depois eu ficava de bombeiro durante o dia. E foi onde eu comecei a ter mais contato com as máquinas, com o caminhão, enfim. E depois disso eu passei para dosador, de dosador eu passei para operador e fui galgando esse crescimento. E tem uma pessoa que é muito importante para mim, são duas na carreira profissional, né? Essa pessoa chama Moisés, então assim, ele me chamou um dia e falou, por que você não vai fazer técnico agrícola? Que foi lá nessa fazenda, no caso. Tá. Aí eu falei, eu olhava assim os caras, os técnicos, né, na época de carrão e andando de moto e ali, né, olhando a lavoura, enfim. E eu tinha aquela admiração, mas não tinha ainda despertado. E o meu encarregado na época a gente aplicava Furi nas lagartas, né? Então ele começou a me chamar e falar assim, vem cá para você dar uma olhada, o que vocês fizeram aqui. Então assim, aquilo para nós trazia importância, né? Porque você via as lagartas ali se contorcendo no solo, né, por conta da aplicação que a gente tinha feito, preparado a cauda, e ele fazia esses elogios, né? Então eu vejo que é importante valorizar, né, as pessoas, porque isso estimula, né? E aí, através do Moisés, né, que esse é um amigo meu que eu considero como se fosse um pai, ele falou, por que você não vai fazer colégio agrícola? Aí eu falei, cara, será que é para mim? Ele falou, não, é assim, você vai fazer. Ele conseguiu a inscrição no colégio, passei no vestibular, a gente chamava de vestibulim na época, e aí estudei, né, eu já tinha terminado o médio, aí estudei só o técnico. E tu trabalhava, estudava ao mesmo tempo? Como Isso. Aí na época na fazenda eu estava trabalhando, preparando calda e estudando à noite. Aí eu fiz o médio. Aí quando eu saí e fiquei no internato, né, no colégio agrícola. Aí fiquei 2 anos lá. Então na época eu tinha uma namorada, deixei a namorada de lado, né, tive que abrir mão disso. E também vendi meu carro, então assim, me desfiz das minhas coisas para mim estudar. E não me arrependo de maneira nenhuma, valeu muito a pena. E aí eu passei esses 2 anos lá, e até... Aí a outra pessoa que eu falo que é importante para mim é o Jobson. Certeza, eu ia te perguntar dessa. Sim. Que essa história eu já sei. Isso, e aí o Jobson... Que daí tu foi para outra fazenda, não, ou foi nessa? Não, daí foi numa outra. Eu tô tentando resumir um pouco para não ficar muito longo, mas... Não, mas aqui nós estamos tranquilos. Então assim, na primeira fazenda que eu entrei, o Jobson, ele era trainee de agrônomo. E eu lavava um golzinho dele, né? Que como eu trabalhava no lavador, eu lavava um gol que ele tinha, um gol bolinha na época. E até ele fala que é azul, eu falo que é lilás. E aí ali foi o contato que eu tive com o Jobson. Daí eu saí dessa fazenda e fui para outra, que era do mesmo dono. E foi onde eu fui trabalhar como dosador, no caso, né? Então, voltando ao assunto ali. E aí dali eu fui para o colégio agrícola. E aí no meio do curso, eu estava para desistir. Porque o financeiro apertou, faltou até energia na casa da minha mãe, então assim, é complicado falar, mas... Não, mas é isso aí, cara. E Deus coloca as pessoas na vida da gente, né? E aí o Moisés foi com uma moto, uma Titanzinha, 160 na época, do Chapadão do Sul, que era naquela região também ali no Mato Grosso do Sul, que é a outra fazenda que eu te falei, e ele foi até... Veracruz, que era o colégio que eu estudava, né? E ele foi de moto para ver nós lá, que tinha eu, que ele também considera eu como um filho, e o filho dele, né? E ele chegou lá e eu tava para desistir, Leandro.
eu não tinha, falar a verdade assim, não tinha creme dental, cara. E aí ele chamou nós para ir pro mercado lá. Ele pegou um carro da irmã dele que morava lá em Marília, ele pegou o carro, a gente foi pro mercado, e ele falou pro filho dele, falou assim, ó, pega um carrinho aí e pega o que você precisa. E ele ia lá, ele pegava lá um sabonete, por exemplo, colocava no carrinho, pegava um creme dental, o filho dele. E ele ia e pegava pegou um outro carrinho e fazia a mesma coisa. Tudo que o filho dele pegava e colocava no carrinho do filho dele, ele pegava e colocava naquele outro carrinho que ele estava empurrando. Aí chegou no final, Ele pagou. ele pagou Pagou e os falou dois. assim, aí ele pagou os dois e falou, isso aqui é pra você. Aham, Então aquilo deu um gás, sabe? aham. E eu já estava numa fase que eu tinha já falado pro diretor da escola que eu ia desistir. Aí ele falou, não, você não vai desistir não. O que você precisa, né? Eu falei, eu não tô dando conta financeiramente. Aí ele falou, não, você trabalha de manhã e a gente dá meia bolsa aí, né? E aí eu já estava nessa situação. E aí depois foi apertando mais, mesmo que eu economizava, não era de farrear, de coisa. A gente brinca, né? No colégio agrícola, o cara às vezes vai aprender a fazer algumas artes, né? Mas eu ia para a igreja, então assim, não tinha muito de sair, de gastar e realmente apertava as coisas. E aí eu sei que aquilo foi dando gás, né? E aí eu consegui, no estágio, falar com o Jobs, pedindo uma oportunidade de fazer um estágio, e ele estava aqui em Barreiras. Né? Aí ele falou, não, eu tô aqui em Barreiras, manda o número da sua conta e eu vou depositar um dinheiro para você. E aquilo para mim foi uma outra benção, porque eu não tinha dinheiro. Né? Aí ele falou, manda o dinheiro da passagem sua de ida e de volta e te pago, vou te dar um estágio remunerado. Aquilo para mim foi um suspiro, né? Então assim, Deus vai dando suporte. E só fazer um detalhe que o Jobs é nosso mentor também, né? Sim, o Jobs hoje é mentor. E aí eu fiz o estágio com ele, até uma história inusitada, né? O cara cruzão, porque eu era da roça, mas era operador, ajudante, enfim. E aí eu cheguei ali, primeiro serviço que ele passou para mim, e falou assim, vai buscar a chuva. Aí eu falei assim, me calei, né? Falei, rapaz, e agora? Como é que faz? O que é buscar a chuva? Como é que busca a chuva, né? Diz que aqui na Bahia já tem pouca chuva, onde é que eu vou arrumar essa chuva, né? Aí eu falei, ô Jobs, me desculpa, cara, mas eu sou cru no negócio, né? O que tu tá querendo com essa pegadinha? Como é que é esse negócio aí, né? Aí ele falou, não, você não sabe o que é buscar a chuva? Eu falei, não sei. Ele falou, não, tem uns pluviômetros, daí ele chamou ele já estava com o mapa na mão que ele ia me entregar para falar onde que estavam os pluviômetros. Aí ele falou, aqui tem um pluviômetro. Aí ele pegou um pluviômetro e sempre foi um cara que me incentivou a estudar e procurou me propor oportunidades, né? Aí ele pegou um pluviômetro, então ele mostrou, ó, aqui é tantos milímetros, então se estiver marcando aqui, você vai marcar no papelzinho e traz para mim. E aí foi ali que eu aprendi o que era buscar chuva, né? Tu viu? É o que a gente entende, né? Não é o que a gente fala, né? Exatamente. É isso aí. E aí eu fiz o estágio, terminei o curso, aí fui bater cabeça, né, no sentido figurado da coisa do Paraná, para tentar alguma coisa lá, porque como é a terra da gente, geralmente a gente quer voltar às origens e valoriza, né? Mas acabou que não fluiu, não deu certo, aí voltei, aí fui para São Paulo, quer dizer, lá pro lado do Colégio Agrícola, porque daí tinha alguns amigos ali tentar fazer alguma coisa, também não deu certo, assim, não fluiu. E aí eu tinha minha tia, que na época que eu estava no Mato Grosso, ela morava lá também, e tinha mudado para Tangará da Serra, no Mato Grosso. Aí eu liguei para ela e falei, tia, a senhora me recebe na sua casa para mim ficar uns dias aí procurando serviço, né? Ela falou, não, pode vir, na hora. Aí eu subi, e aí rodei aquele Tangará, moço, para procurar serviço, entregando currículo, né? E aí eu não tinha experiência como técnico, eu tinha um curso e vivência de operacional. Aquilo fazia bolha nos pés de calo, entregando currículo nas fazendas, nos escritórios das fazendas. E na época tinha um negócio assim que tinha um Cine, que é um órgão que ajuda a arrumar emprego, né? E aí tinha as agências de emprego que eram particulares. E eu procurando serviço, meu tio também estava na época desempregado procurando serviço, ele falou, vamos entrar aqui e deixar um currículo. Aí eu falei assim, aí eu olhei, né? Aí tinha um valor para pagar lá, e era R$12, Leandro, pra você ter uma ideia. E aqueles R$12 era pesado para mim na época, né? E aí eu falei, rapaz, eu não vou conseguir pagar, não. Aí meu tio falou assim, não, entra aí que eu vou pagar para você. Então, assim,
sempre momentos. Sempre pessoas do lado também para ajudar a gente. Certo. E aí entrei, fiz a entrevista lá que eles fazem, pré-entrevista com eles, entreguei o currículo e tal. E eu acabei, naqueles dias ali, eu fiquei, tive pneumonia, então eu fiquei doente e estava no hospital quando eu recebi uma ligação que tinha oportunidade de emprego em Sapezal. Uhum. E aí eu falei, eu vou mesmo, né? Não importava. E aí a gente não sabia o que era o salário, não sabia nem a fazenda que era. Sabia que era para Sapezal. Eles não abriam, né? Não sei se por questão de sigilo ali, para as pessoas não procurar por fora o serviço, né? Não sei como é que era. E aí eu sei que eu saí do hospital, peguei minha bolsa e peguei um tute, que era os ônibus da época que tinha lá, era uma estrada de chão ainda. Não tinha concluído o asfalto do Campo Novo até Sapezal. Eu cheguei em Sapezal, não conhecia nada, não conhecia ninguém e fui. Aí cheguei lá, fiquei sabendo que era uma fazenda grande lá. Eu não sei se pode falar o nome da fazenda. Pode sim. Fazenda SLC Agrícola. E aí foi onde eu entrei trabalhar, né? E é uma fazenda muito bem estruturada, muito organizada e tal. E eu trabalhando, aí colocaram eu pra fazer manejo no algodão. Aí eu já, andando de moto, né, ali, eu falei, já me achei. Falei, agora sim, agora eu tô onde eu queria. E beleza. Aí depois passou uns dias e colocaram para prensar algodão. Aí eu baixei de novo. Falei, rapaz, botaram para prensar algodão, né? Mas tudo faz parte do processo. Sim. E aí eu tava lá trabalhando, cumprindo o contrato de experiência, né? E de repente tinha um orelhão, na época não tinha nada de telefone, tinha um orelhão lá e o guarda foi lá me falar, ó, tem uma ligação para você e tal hora. Eu falei, ué, não tinha combinado nada com a minha mãe de me ligar, nada. Aí fui lá, quem que estava me ligando? O Jobs. Aí o Jobs falou, ó, eu tô aqui em Sapezal e fiquei sabendo que você tá em Sapezal também, quero que você venha trabalhar comigo. Aí eu falei, cara, eu vou, certeza que eu vou, né? E aí ele falou, não, mas calma, foi uma das coisas que eu aprendi com ele também, né? Ele falou, calma, eu vou ir te buscar, você vai conhecer a fazenda, e aí se você decidir que vai vir, você vai avisar os seus superiores, vai dar prazo para eles colocarem outra pessoa no seu lugar. Então o Jobs sempre teve essa postura, né? E não vai deixar os caras na mão, você tem que deixar as portas abertas. A gente não sabe dia de amanhã. Sim. Aí eu falei, não, show de bola. Aí ele foi me buscou, conheci a fazenda, tudo, fiz conforme tinha falado e fui para a fazenda. E aí nessa empresa que ele estava como gerente, eu fui para trabalhar como técnico. E resumindo a história, ele ficou 15 anos nessa empresa e eu fiquei 12. Minha nossa. E aí, nesse período, ele foi sempre me incentivando a estudar. Certo. E aí a fazenda era muito boa, o patrão muito bom também. Ele disponibilizava o carro para ir fazer a faculdade. Eu não tinha, eu queria fazer agronomia, mas não tinha, né? Aí eu fiz gestão ambiental. E eu lembro que até uma vez estragou o carro da fazenda que eu usava para ir fazer a faculdade. O Jobs chegou com o carro dele particular, me entregou o carro. Eu falei, o que é isso? Ele falou, não, pega o meu carro e vai estudar. Você não vai ficar sem estudar, não. Então o cara sempre incentivando a estudar, né? E aí ele nesse período que a gente passou junto, sempre me incentivando a estudar. E eu consegui me tornar ali encarregado de campo, que seria um subgerente. E fiquei 3 anos com o Jobs lá e o patrão desceu um dia lá e falou assim, olha, eu preciso de ser uma fazenda maior. Aqui você já está pequeno, você já está grande aqui, a fazenda está pequena para você. Aí eu falei, e agora? Saí de perto do Jobs, que tinha aquela consideração, a gente se dava bem, estava funcionando as coisas. Aí fui conversar com o Jobs. O Jobs falou, ó, Jefferson, eu falo assim, às vezes a oportunidade só bate na porta da gente uma vez. Então, assim, não se apegue a mim, vá porque vai ser oportunidade para você crescer. Aí fui conseguir conduzir uma fazenda na parte daí da pulverização, saindo da fazenda de 3 mil, que é onde eu estava com o Jobs, fui para de 10 mil. Né? Aí fiz um bom trabalho, enfim. E para ir resumindo, aí voltei. O patrão ele mudava, né, a gente das fazendas para a gente também não. E ajeitando e melhorando. Para não ficar na zona de conforto e para poder ter oportunidades melhores. Aí cheguei na fazenda em Campos de Julho e aí eu queria fazer faculdade, né? Aí falei com o meu gerente falou, ó, vou falar com o nosso gerente geral, e a resposta voltou para mim que não ia ter como fazer a faculdade, né? de agronomia daí nessa época. E lá eu estava como encarregado de campo de novo, né? Aí eu falei assim, cara, e agora? O que eu vou fazer, né? Aí liguei pro Jobs, falei, Jobs, eu quero muito fazer a faculdade, cara, mas se eu
partir para faculdade, eu não vou ter como pagar a faculdade, porque era particular, não tinha outra forma, né? Eu já trabalhava. Aí eu falei, se eu ficar, eu fico sem a faculdade, né? Eu queria uma opinião sua, né? O que eu faço? Aí ele falou assim para mim, faz os dois. Aí eu desliguei o telefone, agradeci e tal, desliguei o telefone, eu falei, rapaz, acho que o Job não entendeu, né? Eu queria uma opinião, eu quero fazer os dois, mas como, né? Se o patrão não autorizou, né? Aí passou uns dias, o patrão desceu na fazenda e eu falei, cara, eu vou nele, no bigode dele, eu vou pedir para ele direto essa autorização. E aí ele chegou, a gente recebeu ele e eu falei, ó, dá licença, eu vou ir para a roça. E eu tava como encarregado nessa época lá, né, como subgerente no caso. Aí eu saindo assim, daí ele abriu a porta do escritório e falou, ô Jefferson, e aí, como é que tá? Tá tudo certo, né? Eu falei, tá tudo bom, seu livro, né? Agradeci ele pelas coisas e tal. Aí eu falei assim, já que o senhor tá aqui, eu gostaria de aproveitar e pedir 1 minuto do tempo, senhor. Aí ele já olhou para mim e falou assim, é sobre você estudar, né? Aí eu falei, senhor livro, meu sonho é estudar, assim, minha vontade é muito grande de fazer agronomia. Daí ele falou, você está num lugar, e realmente estava num lugar muito bom, aqui é a melhor agronomia para você, né? Mas já que você quer fazer, vai e faz, né? Me autorizou. Aí, meu amigo, eu saí pulando de alegria na roça, né? E aí comecei a fazer a faculdade e logo seguido já veio a notícia que ele me promoveu como gerente da fazenda. Aí, assim, foi pesando em todos os sentidos, né? Porque a faculdade pesa, a faculdade, eu estudava, trabalhava de dia, estudava à noite, ia todo dia do Campo Júlio até Sapezal fazer a faculdade. Mas eu peguei agarrado. Aí teve a pandemia, a gente terminou numa modalidade online, porque não tinha como fazer mais presencial, e deu certo de fazer. E me formei. E nisso o Jobson saiu da fazenda, do grupo, né? E veio para uma fazenda aqui em Tocantins. E, de novo, ele passou 1 ano aqui, aí ele me ligou. Falou, tô precisando de uns gerentes e tal, e agrônomo. Né? Aí eu falei, será que ele está me convidando? Ou será que ele quer minha ajuda? Eu falei, eu vou jogar uma nele, né? Falei, Jobson, se eu tivesse com o meu diploma na mão, que eu não tinha pegado ainda, né? Falei, eu ia ir para trabalhar com você. Ele falou, Jefferson, não preciso de papel, eu preciso da sua ajuda aqui. Aí foi doloroso, porque a empresa era muito boa, 12 anos trabalhando, o patrão lá não era um patrão, a gente fala que era um pai, né? Que é o seu Lívio. E aí eu assim, muito contrariado comigo mesmo, pensando no desligamento, né? Mas também pensando na oportunidade de sair de uma gestão operacional para ir para uma gestão técnica, né? Aí fui pedir desligamento, né? Foi doloroso, mas eu pedi desligamento. E aí vim com o Jobson trabalhar aqui no Tocantins. Aí foi onde a gente rodou Pará, o produtor ele tinha fazenda no Pará, no Tocantins e no Goiás. Aí foi onde tive um contato com essas regiões também. E onde eu tive contato com a raiz da solução, o Jobson me falou, faz esse curso aqui, esse curso aqui é bom. Né? O Jobson já estava fazendo há 1 ano, aí eu falei, vou fazer. E aí uma história, eu vou contar depois qualquer coisa, se for o caso, corta, né? Mas só para você ver que legal. E eu comecei a assistir aquela bateria de aulas que vocês estavam promovendo ali no YouTube, né? E aí chegou no último dia lá que vocês fizeram a oferta do curso, e aí tinha lá que teria possibilidade, olha só como é que é as coisas, né? Que teria possibilidade de quem fizesse as acho que era 3 primeiras, eu não me recordo muito bem a quantidade, mas as inscrições do curso tinha direito a falar contigo 1 hora, né? E eu fui lá e botei o relógio para despertar, porque vocês iam abrir a venda no outro dia, coloquei ela para despertar mais cedo, falei, vou ser o primeiro, não quero nem saber. E aí, bicho, eu abri o computador, acho que o celular, não sei, para fazer a inscrição, acabou a energia. Poxa vida. Aí eu fui correndo, por Deus do céu, assim, cara, fui correndo lá no gerador, tinha um gerador de energia, para funcionar o gerador, porque eu falei, agora, né, tava meio próximo do horário ali, que aí você ficava ali, né? Tipo, era, se eu não me engano, aqui era 6 horas, lá era 5. Aí eu ali no gatilho para fazer a inscrição, acabou a energia. Corri no gerador, fui lá, o gerador não virou partida, a bateria tava descarregada. Rapaz, foi uma decepção, assim, eu falei, caramba, né? Mas enfim, deu. Beleza. Voltou a energia, fiz a inscrição, falei, o que vai importar é o curso e pronto. E comecei a fazer o curso antes mesmo de sair da fazenda lá, antes de vir para cá, pro Tocantins. Ali pro Tocantins. Aí, beleza.
Em Tocantins, cheguei ali, o Jorge falou, Jefferson, nós vamos colocar a metodologia em prática da Raiz da Solução. Nós vamos aprender com esses caras, porque esses caras aí, eles estão mostrando um negócio diferente, né? Aí nós começamos. Tudo que a gente pôde fazer, eu fui estudando, fazendo curso e colocando em prática, e aí tava abrindo área. Então, assim, para mim foi fantástico, porque peguei abertura de área, peguei preparação de solo, peguei solo já pronto, solo que foi aberto de uma condição não muito legal, que a gente fez reset. Então, a gente colocou muita coisa em prática. E aí, eu ia mandando fotos, vídeos, né, nos grupos ali, e aí o João tava prestando a consultoria lá na época, né? E aí o João foi visitar a gente conheceu, ele viu que a gente estava dando importância no trabalho, que realmente fez e faz a diferença, né? A metodologia. E aí a gente conectou com o João e foi tendo... Aí foi dando continuidade no negócio que está até hoje. E aí hoje, cara, eu falo assim, eu olhava assim, vocês, e eu falava assim, meu sonho era, eu pagaria para estar aqui dentro da Raiz da Solução, né? E hoje eu tô aqui. Ontem, na hora que eu fui pegar o nosso colete aqui, eu falei isso pro Matheus, né? Falei, cara, a gente tá falando sobre sonhos um pouco antes, né? Eu falei, é muito, muito importante sonhar e se dedicar, porque acontece, e tá aqui a prova. Pra mim, isso aqui é uma realização de um sonho, assim, tá aqui com certeza, cara. A gente, cara, a tua história aí, eu falo que ela com certeza é inspiradora, é para isso que a gente está aqui, né? E conversando, porque além de a gente ter a parte técnica, né, das coisas, tem que ter a vontade, né? Sim. Eu sempre falo isso para todos, seja um agricultor, seja um professor, seja que for, né, cara? A vontade é muito forte, tem que ser muito forte, né? Mas, assim, cara, parabéns mesmo, assim, agora entendendo um pouquinho mais, eu sabia um pouco da tua história, eu não sabia tudo, mas entendido, assim, que... E daí que cada vez mais eu acredito em Deus, né, porque não tem como ele não ter preparado tudo, né, vamos falar assim. Eu penso nisso. Porque, rapaz, bom, pelo menos tu não conseguiu aquela primeira lá na inscrição, hoje você tá tendo uma hora comigo aqui. Imagina, né? É isso que eu falo. Assim, especial para contar a tua história e aí hoje você como mentor, né, da Raiz da Solução. Cara, eu falo assim, isso aí para mim é sensacional e pode ter certeza que você hoje está influenciando a minha vida, né? Se eu te influenciei lá atrás, hoje a tua história influencia a minha, porque, pô, como eu fico pensando, como é que é isso, né? Como é que é isso que a gente vem fazendo nesse mundo aqui? De repente uma pessoa se dedicar a um monte de coisa, né? Por enxergar lá uma luz no fim do túnel, ou seja, o que seja o conhecimento, ou que seja ao lado, né, de algumas coisas. Eu brinco, muitas vezes eu sonhei em palestrar ao lado dos meus professores, né? E Deus já me proporcionou isso, né? Tá no mesmo grid lá, né? Vamos falar assim. Sim. Na mesma lá, as fotos de repente aparecem lá, a gente palestrante lá com os professores. Então eu entendo a tua emoção, cara, porque... Mas eu vou te falar, hoje com a tua história aqui, eu falo assim, é muito bom. Eu tava falando por mim agora, assim, escutar isso, porque tem horas que de vez em quando ela vai ficar marcada isso para mim, acho de verdade, assim, porque de vez em quando a gente pensa se tá no caminho, né? Se tem que continuar esse caminho. E agora eu tenho certeza que é por aí, né? E a tua história, então, assim, com a família, porque eu dou muito valor para isso. Tipo assim, quando pessoas... Porque se tu viesse sozinho, fosse sozinho no mundo, beleza, né? Mas hoje você vai vir morar para Luiz Eduardo Magalhães e vai trazer a tua família, né, para cá. Sim. É uma mudança, né, cara? Porque pra gente, beleza, a gente vai, onde vai, a gente gosta. E eles vão gostar, né? Eu falo assim, pô, a gente pega nós, não gostamos, tendo lavoura, tendo roça, nós estamos dentro, né? Mas e será que eles vão gostar, né? Então é uma coisa legal, cara, e mais uma vez parabéns aí. E eu espero que é uma honra você estar aqui com a gente, sabe? E tu merece estar aqui, cara. Vamos falar assim, não é pelo teu conhecimento técnico, pelo teu conhecimento de pessoa, porque nós precisamos levar isso hoje para o agricultor, né? Então, cara, parabéns mesmo, e eu acho que a gente está no caminho. Mas beleza, vamos lá, né? O podcast aqui, ele é um veículo, né? Então, de a gente inspirar pessoas, né? Eu acho que é isso que a gente, talvez, né? Quantas pessoas vão se inspirar em ti, que eu sei que já aconteceram muitas aí, depende, cara, pode, né?
Pode acontecer. Eu falo assim, tipo, cortando um pouquinho, tanto pode, Leandro, que eu igual eu falo, eu sonhei em ter um momento com você, por quê? Porque eu vi que vocês estavam fazendo uma diferença enorme na vida das pessoas, né? E aí eu sonhei, igual eu falo, né? Por isso que é importante a gente sonhar, e até a gente estava falando sobre sonhos antes disso, que eu comentei na reunião ontem com o Matheus ali, com os outros mentores. Aí eu sonhei em ter um momento contigo, igual você falou. Sim, agora. Nós estamos tendo um momento aqui, e até uma condição que eu nem imaginava que seria assim. Aí eu sonhei que queria, né? Sempre sonhei estar aqui dentro com vocês. Hoje eu estou aqui dentro. E um outro sonho, só para concluir aquela fala de antes toda, é eu poder fazer o que você faz hoje com as pessoas, né? Fala assim, de transbordar a vida das pessoas em prosperidade. Porque tem muita gente que dá pedrada, um monte de coisa, mas eu sei perfeitamente a intenção sua, do João, do Matheus e de todo o time da Raiz da Solução, que é fazer o bem. A gente não vai acertar sempre. Mas então, assim, é bem intencionado, né? Hoje o meu sonho é isso, é conseguir fazer um trabalho semelhante ao que você faz. E também eu falo assim, é um sonho poder um dia estar num palco contigo, palestrando e falando coisas que vão agregar na vida das pessoas. Então, vou lutar para isso, vou batalhar para isso, né? E aí eu falo assim, sonhar é muito importante, mas a gente tem que correr atrás. Tem que ter, cara. E eu falo assim, a gente só tem que ter daí a paciência, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Né? Então, a gente sabe que às vezes ele vai dizer, não é a hora tua agora, fica quieto aí. Né? Mas a gente vai percebendo que um dia vai acontecer. Né? Então, acho que é isso. E daí tem que estar sempre preparado, Gerson. Sim. Né? Porque eu falo assim, para a oportunidade, né? Porque, vamos lá, agora tu está tendo uma oportunidade de ser mentor. Não foi do nada, não foi uma mágica. Né? Simplesmente você vê tudo isso aí que você contou, veio te preparando para que quando a oportunidade acontecesse. Sim. Né? Então, tecnicamente falando, pessoalmente, porque a Raiz da Solução não é só técnica. Né? O agro não é só técnico, lá são famílias, são colaboradores, é um monte de gente com sentimento, com um monte de coisa, né? Então é isso, né? Não adianta nós só vir aqui e falar só de calcário. Né? Às vezes, como tu viu ali, a gente conversando com algumas fazendas, incentivando. Uns já estão incentivados, outros não estão. Então, a agronomia, que eu sempre digo, cara, ela é psicologia, estratégia e técnica. Né? Sempre falo isso, tu tem que ser os três e você tem essa característica aí, porque tem hora que a gente tem que pegar na mão. Né? É como o Jobson pegou na tua mão, te incentivou, é o que a gente faz hoje. E agora você vai ter a oportunidade de retribuir para o mundo. Né? Que é justamente incentivar as pessoas. E olha que legal a mensagem, acho que fica. Pô, foi o conhecimento que te trouxe aqui. Exatamente. A pessoa, o que você te levaria para muitos lugares, mas o conhecimento, porque para poder estar aqui tem que ter o conhecimento. Com certeza. Que, né, senão a gente não vai gerar os resultados que a gente quer. Então, sensacional, cara, beleza. Agora eu queria te perguntar uma coisa assim, ó, dentro dessa tua vida aí na parte técnica, e outra coisa legal que tu foi contando, tu passou por vários processos. Sim. Então tu conhece a fazenda, você sabe o que é ser um pragueiro, você sabe o que é um lavador de trator, né? E para mim isso como fala o nosso amigo Clayton, é fundamental. Fundamental. Né? Então assim, eu digo, por que muita coisa hoje eu consigo, né, entender no online, uma fazenda, porque se o cara falar então como é que lava uma máquina, eu sei como lava uma máquina, eu também lavei muito trator na minha vida. Né? Então o que nós tínhamos que cuidar? Se a gente for esguichar lá, não pode esguichar contra os módulos, senão a coisa queima um módulo. Então isso é um diferencial, cara. Mas assim, agora eu vou falar um pouquinho mais da parte técnica, porque você também teve bons resultados, né? Melhorando assim dentro de tudo que a gente conversa dentro da raiz, agora falando um pouquinho mais tecnicamente, pensando na raiz, né? Teve alguma coisa assim para ti que foi muito importante? Vou te dar um exemplo. Para mim, quando a gente fez lá a subsolagem, ou a gente usou uma dose de calcário maior, usou um gesso, ou usou um cobre, o que para ti, assim, de modo geral, óbvio que cada fazenda é uma fazenda, né? Mas assim, nesse sentido, quando a gente fala assim, nós temos que melhorar essa produtividade, assim, vamos pensar mais no início, o que importa, o que você enxerga, assim, que a gente tem que atacar, né? Eu sei que a gente tem que atacar, às vezes, a mente da pessoa, mas agora vamos falar de conceitos agronômicos mesmo, assim, né? Calagem, solagem,
fosfatagem. O que para ti hoje é uma coisa meio que fundamental para a gente começar a evoluir na produtividade? Legal, Leandro. Eu tenho um exemplo que na safra de 2019 e 2020, eu trabalhava então em Campos de Julho e a gente conseguiu colher em dois talhões, em um foi 81 sacas e em outro foi 80. Então aquilo, para mim, você tá louco. Era um resultado igual colher 100, cento e poucos hoje, né? Mas aí o que eu falo? A gente fazia um básico e aí tem aquela história, né, de um básico bem feito, bem caprichado. Então, e é no Mato Grosso, você sabe como que é as condições lá e tal, a chuva favorece muito. E quando eu vim para Tocantins, eu aprendi muito isso, que a gente precisa realmente ter raiz. E hoje, quando a gente fala assim, a raiz da solução, ou a raiz é a solução, é isso. Aí eu não sabia usar um subsolador lá, a gente não usava. Sempre com aquela mentalidade da agricultura, do plantio direto, vamos dizer assim, e é importante, né? Mas aí a gente vê que, igual você comenta, a gente sabe que fazer uma descompactação de uma forma correta não vai ter revolvimento do solo, então vai ter o mínimo de agressão no solo, né? E às vezes é difícil de explicar isso para as pessoas, né? E principalmente quem é favorecido pela chuva. Mas e o contraponto disso? O que a compactação Mas a chuva de mar pode compactar. vai gerar, né? Vai formar um álcool na raiz, vai degradar a raiz. E aonde que é a boca da raiz? A boca da planta. É a raiz. Né? Então, se a gente vê até no resultado do Charles. Até foi falado lá, né? 2 metros de raiz na soja, assim, que foi onde eles conseguiram encontrar, né? Na avaliação do SESB. Então, aí foi onde eu aprendi a usar o subsolador e conseguir olhar a lavoura, a planta, né? De ponta cabeça, né? Então, era um dos pontos que eu mais observava quando eu rodava na lavoura, era isso. Certo. Porque não adianta você ter uma fertilidade top, de 0 a 15, 0 a 20, e aí você ter ali a raiz preguiçosa, vamos falar assim, porque ela está ali, ela está num ambiente que está favorável para ela, não vai explorar mais. O raiz é um ambiente pequeno, né? Exatamente. E aí acontece o que aconteceu na safra 23, 24, que a gente teve aquelas veranicos ou até alguns pontos de seca mesmo, e a gente viu ali, para mim, selou assim, foi crucial o entendimento que a raiz ela é importante. Então, assim, eu tenho que... E volta para a escadinha lá, né? Que tem na raiz. A famosa escadinha nossa, tem que ir nela. Dali não tem boca. Ali, se a gente for ali, assim, a gente vai acertar mesmo. Então, sim ter raiz e profundidade, explorando o máximo de solo possível. E para isso a gente precisa estar com o solo descompactado, estar com o solo corrigido em pH, ter fornecimento dos 2 principais que a gente fala muito, né? Que são os mais difíceis de chegar, que é o magnésio e principalmente o fósforo, que é difícil de colocar lá embaixo. Né? E se você começar... E se a gente for analisar, né, Leandro, isso aí acaba que é um básico que a gente ainda não estava fazendo, né? Então não foi reinventada a roda, igual você mesmo fala, né? Ninguém está inventando a roda, né? Para mim foi isso. E aí você vai falar assim, eu quero usar igual... Às vezes a pessoa vai querer apostar numa nutrição foliar, num extrato de alga, mas ele não tem a base ainda. Então a gente está muito seguro hoje disso, né? A gente vai sempre voltar. O João, no início, que a gente teve a imersão, né, para o treinamento dos mentores, o João falou, cara, se tiver qualquer dúvida, volta na escadinha. E para mim, assim, foi mais... A gente sabe, tá ali, tá mexendo, tá vendo, mas aquilo foi um start, assim, um estalo, sabe? Falou, é ali. Né? Então, não adianta a gente querer ir lá para o final da escada se a gente não tiver o começo. Vai investir o dinheiro errado. E a Gisele fala muito isso, né? O dinheiro, muitas das vezes, é o mesmo, né? Tem que saber qual momento usar, né? Qual momento colocar. Eu acho que isso daí vem o conhecimento, né? E a gente fala bastante, né? O oxigênio, primeiro nutriente. Então, aquela história, física, química, biologia, fisiologia vegetal não altera a ordem. Exatamente. E realmente, depois toda a escadinha ali funciona, né, cara? Mas é legal o que tu falou, porque daí a gente pensa, bom, então nós temos que ter raiz, que é a boca, né? Sim. Como que a gente faz isso? Né? Porque eu também entendi isso lá atrás. E, bom, eu, como aquela história, aprendi calcário, calagem lá 30 e poucos anos atrás da faculdade.
mas a maneira diferente hoje, assim, talvez doses, né, que mudou, porque o nosso potencial produtivo não é de 30 anos atrás, Com certeza. ou de 10 anos atrás, né? Talvez, né, já hoje seja o maior paradigma que as pessoas têm que quebrar aqui no Brasil. Não dá para fazer o mesmo manejo que a gente colhe 70 para colher 100. Investe, é lucrativo, cara, que é, né? Sim. Mas eu acho que você é feliz nesse sentido, assim, de dizer que... Eu falo assim, porque para mim, né, um bom entendedor, né, do negócio e eu poder confiar, né, tecnicamente falando, e por isso que eu te perguntei, e é isso que eu tenho falado nos podcasts, que é legal, assim, nós temos que estar falando todo mundo a mesma língua. Sim. Então, se alguém fizer uma pergunta para mim ou para ti, a resposta é a mesma, ou praticamente a mesma, né? Sim. E é justamente isso, cara. Temos que criar a boca, né? Então, perfeito aí, ó, né, a tua resposta. Agora, como é que a gente faz lá? É calcário, qual é que é a dose? Bom, vamos fazer nada de solo, aquela história toda, né? E é igual o sorvete fala, né? Dolomítico E... não enche o saco. Eu acho que é legal. Beleza. E assim, ó, não sei, né? Eu vejo que a parte assim que eu penso assim de a gente chegar e evoluir, né? Então, eu tenho falado bastante assim, eu vou perguntar a tua visão sobre isso, porque nós também estamos sempre aprendendo, né? Sim. E eu não sei se é na tua experiência, assim, para tu falar para as pessoas de um assunto que eu falo, porque dentro do 100 lá, né, aquela história de coragem, estratégia, manejo, né, a estratégia para mim ela tem também um peso muito grande. E coragem, beleza, a gente já viu que tu tem, eu tenho, a raiz toda tem, os raizeiros têm coragem, né? Sim. E manejo, tá. Mas beleza, dentro da estratégia, para ti, assim, ó, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, se tu concorda com isso. Para mim, dentro da estratégia, nós tá conversando, trocando ideia, participando de eventos. E, de novo, não é porque a gente faz evento, seja qualquer evento, seja qualquer curso, é importante, né? Vamos dizer assim, o que tu pensa sobre isso? Sobre você tá fazendo networking, né? Como é que você pensa isso, assim, tipo, tu se dedica a isso, você investe nisso, né? Dessa parte de como a gente pegar a coragem e levar um manejo, né? Nós temos que ter a estratégia no meio. Como é que tu pensa isso, né? No sentido assim de você mesmo, ó, dando para mim a tal da inteligência coletiva que a gente chama, né? Eu ia falar disso agora. Então, cara, coloca a tua opinião para mim sobre isso. Eu vejo assim, o tamanho da importância é até imensurável. Eu falo assim, o que a Raiz conseguiu fazer hoje, que a Raiz da Solução conseguiu fazer de colocar produtores, a gente usa o termo, né, do Iapoque ao Chuí, né, de todo o Brasil, dentro de uma sala, estou dando um exemplo, Sim. seja na modalidade online, que tem os hot seats online, Sim. e tem o que a gente faz presencial, né? E aí, justamente essa questão da inteligência coletiva, né? Porque a gente sabe que são micro e macro climas, né? Regiões diferentes. Então, são culturas diversificadas, e a gente estando dentro de um ecossistema desse, eu falo que daí propõe para a gente a inteligência coletiva, porque tem muita gente ali dentro com vários conhecimentos. E Exato. aí eu falo assim, quando eu estou num encontro desse, né, eu procuro sentar todo dia em mesa diferente. Uhum. Eu faço possível para que hoje eu consiga conversar com o Leandro, por exemplo, amanhã com o seu João, depois com o seu Joaquim, depois com o Pedro, porque o Leandro vai me explicar algo lá do Sul, o João do Nordeste, né? E aí a gente vai captando isso e a gente vai se tornando mais inteligente também com isso, né? E hoje o que a gente tem mais de segurança dentro da Raiz da Solução é justamente isso. O tanto de professores especialistas que nós temos em cada área e o tanto de outros mentores, por exemplo, que nós temos também, que têm as suas experiências. Exatamente. Tem o Leandro, tem o Matheus, tem o João e ainda tem todos os produtores com as suas vivências práticas que a gente pode explorar. Imagina quanta informação para poder trazer com total confiança e precisão uma resposta de uma dúvida, né? Dentro da nossa comunidade, vamos falar assim, da comunidade da Raiz da Solução. Então, eu vejo que faz parte da estratégia isso, né? É parte da estratégia e eu falo que é uma parte, que nem você fala, né, do Clyde, é fundamental, né? Fundamental. Não, legal, cara, porque eu vejo como nós estamos sempre aprendendo, né? E as situações, elas vêm acontecendo. Sim. Né? Que nem a gente trabalhou, né? Vamos pensar, eu e tu junto numa mentoria que a gente fez, que na verdade hoje a ideia é só ajudar, né? Não é? Mas
Você ter, ontem foi falado lá, né, que nós estava vendo o negócio de magnésio e tal, e tipo, mas não tem uma coisa para a gente acelerar, nem eu às vezes estava lembrando dos óxidos, né, e dos hidróxidos, e dos, né, que a gente pode, sei lá. Então, tipo, tem coisas que na hora, por isso que eu falo, a inteligência coletiva ela é muito mais poderosa, porque às vezes, pode saber muita coisa, mas às vezes se passa numa coisa, se passa noutra coisa, e daí quando junta, as pessoas falam, mas tem isso aqui. Aí faz você pensar, pô, eu não tinha pensado nisso, né? Então, aquela história 10%, a gente está sempre aberto para aprender coisas novas, né? E na minha visão, isso faz parte da estratégia, né? Que a nossa meta é 100 sacos, né? Sim. E, claro, daí com lucratividade. E isso é muito importante, né, no nosso dia a dia. Mas beleza. Jefferson, assim, ó, eu vejo que a gente já passou rapidinho, já deve ter dado tá dando quase 50 minutos aí. Passa rápido. Passa rápido, né? Mas eu vejo assim que hoje em dia, né, nós temos que ir em busca ou lutar, né, para que realmente assim o agricultor ele entenda, né, como é importante isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho, depois a gente vai para o final, porque me chamou muita atenção assim, sempre que você me falou assim, ó, a vontade, o sonho, vamos chamar de sonho, né? Porque se tu não sonhar com 100 sacos, tu vai colher 100 sacos. Se você não sonhar com 90, se não sonhar sair dos 50 para 70, eu queria que tu falasse um pouquinho assim, o que é isso para ti, né? Pode ser até tecnicamente mesmo, porque eu acho que tem que juntar as duas coisas, né? Mas eu acho que ficar essa mensagem, tipo assim, vale a pena isso? Vale a pena você realmente ser um sonhador? Né? Claro que sempre eu digo assim, com um pouquinho de realista, mas vale a pena, né? A gente tentar buscar esse objetivo mais alto, assim, na tua cabeça. Como é que você enxerga isso? Vale muito a pena, na minha forma de entendimento, vale muito a pena. Até estava lembrando de uma frase, né, do Henry Ford, né, que ele fala: se você pensa que não vai dar certo, se você pensa que vai dar certo, né, ou se você pensa que não vai dar certo, das duas formas você está correto, né? Então, acho que é mais ou menos isso, sim, assim, né? Sim. Mas aí eu falo assim, um dia eu almejei estar numa posição que o Jobson estava. Não ocupar o lugar dele, mas sim um lugar semelhante ao lugar dele. Eu falo, me tornar um gerente. Mesmo cargo lá. Isso. E eu consegui. Aí eu sonhei em poder conversar contigo. Estou aqui. Sonhei em poder estar aqui dentro, fazendo parte, né, do time da Raiz. E eu estou aqui. Então eu vejo assim, mas não basta só sonhar. É igual a questão dos 100 sacos. A gente usa essa régua, vamos falar assim, dos 100, porque essa meta, né? Exatamente, a gente tem que ter uma meta ali para a gente buscar ela, né? E não quer dizer que eu vou entrar hoje, por exemplo, num curso ou na mentoria e nesse próximo ano eu já atinja 100 sacos. Pode ser que sim, né? Às vezes o cara vai pegar um solo já bem estruturado, a pessoa já vem aplicando algumas das técnicas que a gente tem dentro da metodologia, e às vezes vai ter facilidade, vai alcançar 100 sacos, mas às vezes tem que construir, e essa construção ela é importante a gente saber que faz parte do processo para a gente chegar no propósito. Então, não é pensar que vai colocar um produto X dentro de uma embalagem que aquilo vai te fazer elevar a régua para 100 sacos. Então, todo igual a escadinha, a gente tem que percorrer a escadinha. E acredito que é por causa disso que vocês colocaram. Então, assim, para mim chegar lá em cima, eu tenho os degraus, né? Eu tenho que subir cada degrau. E é isso. Eu falo assim, saber que a gente tem que começar justamente pelo básico. Não adianta eu querer também chegar num produtor e começar a querer falar bonito, falar um monte de nome difícil, né? Querer falar lá do ciclo de Krebs com o produtor e eu não entregar realmente o que ele precisa de subsídio para ele ir buscar. E de entendimento, né? Para ele buscar e construir isso, né? Então, a gente está passando por tanta dificuldade no agro, né? Pega o Sul, por exemplo, né? É um sofrimento, né? O pessoal batalhando, trabalhando. Então, assim, e a gente tem que reunir todas essas ferramentas possíveis e fazer o uso correto para a gente explorar o melhor resultado. Eu vejo que é dessa forma. Então, vale muito a pena, e sem sonhar a gente não vai chegar a propósito nenhum,
né? Mas que a gente tem que também sonhar, igual você falou, com o pé no chão e batalhando para isso, fazendo o que o Mário Sérgio Cortella fala, né? Faça o melhor que você pode, dentro das condições que você tem, até que você tenha condições melhores para poder fazer melhor ainda. Então eu vejo que é isso, né? Não adianta eu também sonhar lá como eu... lógico, a gente tem que sonhar com o melhor subsolador, mas às vezes eu ajustar o que eu tenho ali na minha mão, trabalhar, mas também não fazer errado para mim não me prejudicar. Então tem toda essa questão. Perfeito, né? Cara, perfeito. Beleza. Eu vou fazer uma mensagem aqui, quero que depois você vai pensando em uma mensagem final para seja técnica, seja espiritual, seja de qualquer coisa. Mas assim, ouvindo a tua história aqui, e vou te falar assim, por isso que dentro da nossa linha de pensamento, né, vamos falar assim, a técnica, a motivação, ela faz parte dos nossos podcasts também, né? Tudo que você falou, né, tudo que você passou, os batalhas que você teve, é muito interessante porque você tem um objetivo. Beleza, tu conseguiu. É que nem eu falo assim, esse troféu aqui, né? Pegar aqui, isso aqui nós somos campeões de CESB desse ano com 135 sacos por hectare. Quando eu peguei ele, e eu peguei em nome da Raiz da Solução, beleza, foi muito bom, mas o negócio foi, quando eu estava pegando ele, veio na minha cabeça os últimos 14 anos que eu vinha buscando isso aqui, né? E daí, cara, graças a Deus foi porque dentro de um mentorado online, né? A gente fez online, sim, com a ajuda de uma equipe, né? Não foi... Beleza, a instrução, o direcionamento sempre vem dos líderes, talvez, não sei que nome que a gente dá isso, mas foi todo mundo, né? Então passa uma mensagem, o que tá passando com esse ar aqui? Pô, 14 anos passa na tua vida. Né? Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria que todo mundo pense. Pô, não foi 1 ano e 4 meses, não foi 14 dias, foi 14 anos. A mesma coisa você, né? Lá de trás, todos os processos que você teve que passar, e se você não tivesse passado, você não estaria aqui. Né? Então, eu acho que essa mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo é isso, cara. Né? Se não começou, comece, né? Porque se vai ser daqui 10 anos, então comece logo. Né? E claro, hoje peça ajuda, porque se você for sozinho, talvez você erre, coisa que a gente já errou. A mesma coisa que nós, volta e meia, perguntamos, né, para algumas pessoas mais, você já fez isso? Então, eu acho que fica essa mensagem, né, de que sim, né? E eu vou terminar então com uma frase que vocês também já escutaram, todo mundo já escutou, né, que eu ouvi, pelo menos da boca de Roberto Justus, que ele fala qual é, que é a diferença de um sonhador e de um realista, né? E aquela história, o realista sabe onde está indo, o sonhador já teve lá. Então, beleza, vamos fazendo as coisas, mas a gente já teve lá. Né? Eu já tive, eu imaginei milhares de vezes na minha vida levantando esse troféu. Então, acho que essa, né, desculpem, mas para mim, se o cara não for um sonhador, só um realista, ele vai ir, mas não vai chegar tão longe. Então, fica essa mensagem, e com isso, eu gostaria que agora você, né, pode ir até naquela linha, sabe, de desaprender, aprender de novo, que a gente até vai conversando aqui e acaba esquecendo, mas o que você poderia deixar seja técnico mesmo, seja emocional, espiritual, para as pessoas que estão assistindo a gente ou escutando a gente, realmente, porque hoje a gente encarou um assunto realmente de vontade, né, de querer. Sim. Fica à vontade, cara, assim, ó, e já te agradecendo mais uma vez, antes que depois a gente vai terminar, de coração mesmo, assim, ó, por você estar aqui hoje comigo, né, e daí com a Raiz da Solução, por você me mostrar hoje alguma coisa que eu não tinha visto, para ter certeza que com a tua história hoje, eu já estou pensando um pouquinho diferente o que eu estou fazendo aqui. Né? Hoje eu entendi algumas coisas e eu mesmo acho que estava sendo até mesquinho em algumas coisas, e a tua história me fez ver que realmente, né, eu tenho algumas coisas eu estava fazendo ou pensando até de uma forma meio equivocada, e pode ter certeza que essa energia hoje aqui que tu me passou, não é porque eu estou aqui na tua frente te falando, mas me fez ver uma responsabilidade, e sim eu sonhar um pouquinho diferente do que eu estava sonhando, cara. Você hoje fez a diferença na minha vida. Beleza? Então, legal. Gostaria que tu deixasse uma mensagem, né, para quem está assistindo a gente aí, talvez um dia chegue, ou pelo menos crie um sonho. Sim. Falando em agradecimento, né, eu quero primeiramente agradecer muito a Deus, né, e
eu vou falar da minha família, Leandro, assim, agradecer e dizer que tudo que está acontecendo, assim, eu consagro a Deus, mas eu dedico à minha família, sabe? A minha mãe, a dona Alfreda Vizozinski, a minha esposa Elisângela, o meu filho Cauã, né? Tem Violeiro de mão cheia. violeiro. Tem meu irmão, que é o Alcione Vizozinski também, os Vizozinski que a gente fala, né? Que sempre me deu muito apoio, né? Nas horas difíceis, a gente quase não fala muito, mas nas horas difíceis ele liga e fala, ó, tô aqui. Uhum. Minha mãe do mesmo jeito, né? E tô abrindo um pouquinho mão de ficar perto dela agora para mim vir para cá, mas eu sei que o propósito é muito maior e eu sei que eu estando aqui, eu vou conseguir construir uma condição para mim poder cuidar dela. Exatamente. Né? Futuramente. Agradecer vocês, né? Você, o João, o Matheus e eu não vou falar o nome de todo o time, né? Porque é difícil, né? Vai ser impossível falar aqui, mas assim, sem esquecer de ninguém, cara, de nenhuma das pessoas, de verdade mesmo, assim. E eu falo assim, a mensagem que eu queria falar é da gente realmente, assim, valorizar a família, né? Dar todos os créditos a Deus. Eu não sou uma pessoa, assim, exemplo de falar de fé e tal, mas eu acredito muito em Deus, então, assim, mas dar todos os créditos a Deus, porque sem a gente não estaria aqui, nada disso estaria acontecendo. E pensar assim, eu lembro que eu vi isso num treinamento que eu fiz, não lembro de quem é a frase, mas é assim, antes tarde do que mais tarde. Uhum. Né? Então, se você ainda não começou a buscar a sem saque, se você ainda não acredita, né? Até hoje você não acreditava que é possível. E a gente fala, voltando, né? Deixar bem claro isso, né? Não é só sem saques, é construir resiliência, construir... me fugiu a palavra aqui, mas sustentabilidade. Né? Então, assim, a gente vai buscar sem saques, mas se a gente tiver resiliência no nosso solo, a gente vai ter sustentabilidade, a gente vai dar conta de pagar as contas e crescer. E volta a história do Mário Sérgio Cortella, fazendo o melhor na condição que a gente vai ter, né? Então, é isso, é contar com o apoio da família, né? Eu sem minha família, eu jamais estaria aqui. Tem os meus 2 filhos de coração também, que eu não posso deixar de falar, que é a Tainá e o Yuri, né? E falar isso, assim, aqui dentro a gente sente muito essa energia e esse clima familiar. Então, por isso que eu gostaria de deixar essa mensagem nesse sentido, né, da família mesmo, né? Porque a gente vê que aqui é feito as coisas com amor, com dedicação e pensando que se tem um setor que vai elevar a qualidade de vida do brasileiro é o agro. Exato. Perfeito. Isso aí. Sensacional. Obrigado mais uma vez, né? A gente sempre fala, tudo faz parte, né? Não é um conjunto de coisas, né? E eu acho que hoje a gente, na minha visão aqui, nós demos um exemplo, né, de coragem, né? Vamos pensar assim, né? Que é a primeira parte que a gente tem que ter nessa vida, né? Tem que ter coragem de se arriscar, de se expor. E eu acho que, pessoal, assim, ó, vocês entenderam aqui a história de um mentor hoje, né, da R100, né, de um profissional, de um ser humano, né, que realmente faz a diferença, vai fazer a diferença na vida de muita gente aí que estiver conosco. Então, né, vale a pena a gente realmente sonhar um pouco. Então, a prova do sonho está aqui, né? Essa aí foi sonhado bastante tempo, né? Então, assim, a prova de que vale a pena sonhar e correr atrás, né? E te parabenizar, né, Leandro? Porque a gente sabe da tua história, você falou muito e até você comentou, né, como as coisas mudaram. Hoje, antigamente a gente conseguia puxar a nossa safra com... o seu caminhão era um Scania. O meu era um 112, velho. Azul, né? Mas aí imagina se não tivesse tido a evolução, a gente tem que valorizar aquele momento, porque foi através daquele momento que você também conseguiu buscar tudo que você queria, né? Foi uma ferramenta que te ajudou, você falou que você estudava, então você estava no posto lá, em vez de dormir estudando, esperando, em vez de esperando para descarregar, em vez de ficar lá falando... Jogando conversa fora, né? Falando coisas que não tem fundamento às vezes. Estava estudando, né? Buscando conhecimento. E é isso aí, é sonhar. E se a gente não pensar nisso hoje, como a cultura mudou, as cultivares novas são mais exigentes,
assim como hoje exige uma frota de caminhões maiores para conduzir, escoar essa safra, a gente também precisa dedicar a mudar a fertilidade do solo, a nutrição, enfim, né, para a gente poder obter resultados muito melhores. Né? Exatamente. Beleza, Jefferson? Então, cara, eu acho que aqui sensacional, mostrou tudo que a gente precisa, né, para nós evoluir em produtividade. E como bons raizeiros, a gente sempre fala assim, tudo isso aí que a gente aprendeu, agora nós temos que ir para a roça, né? E bora para a lida!